É assustador. Então, assim, a gente precisa entender que a maior parte do território brasileiro é composto de coisas assim. E que é muito grave a situação brasileira. E que o Brasil é uma ficção. O Brasil é uma ficção em que alguns lugares estão pagando a conta de um absurdo completo, e os lugares do absurdo completo não têm nenhuma responsabilidade sobre a sua gestão. E acho que esse que é o problema. O grande problema é o pacto federativo nosso e o fato, todos os estados têm senadores, ele gerou uma distorção em que os lugares mais pobres não têm nenhuma obrigação em deixar de ser pobre. E aí a obrigação da União é em cobrar de quem está trabalhando. Por isso que a coisa está nesse nível haddadiano, com essa maluquice do arcabouço fiscal, em que 2,5%, você pode aumentar os gastos em 2,5% de acordo com o aumento da receita. Por isso que ele tributa mais. Quanto mais ele tributa, mais aumenta a receita, e aí você pode gastar mais. Então, vamos dizer, isso é uma loucura tão monumental. Tá? Eu volto a colocar, preciso repetir. É uma loucura tão monumental, que a distorção, ela cruzou qualquer nível do aceitável. E este é o maior problema do Brasil. O Xandão não é. O Xandão é um problemaço. Mas não é. O Xandão é um problema desse Brasil que ainda tem um desenvolvimento. O maior problema é uma massa de dezenas de milhões de pessoas que vivem numa situação horrenda e elegem políticos horrendos, e esses caras montam um sistema, um aparato de expropriação de trabalho que não faz valer a pena viver aqui. Eu juro pra você que esta bagaça, com a chegada da inteligência artificial e quando os empregos de classe média do Centro-Sul começaram a desaparecer por causa da inteligência artificial, esta bagaça vai virar guerra civil. E eu tô falando aqui, o Brasil terá, nos próximos 30 anos, ou uma guerra civil, ou todo mundo do Centro-Sul do Brasil vai embora daqui. Porque se não resolver essa bagaça, ou vai dar guerra civil, ou todo mundo vai embora, ou o Brasil separa. Tô sendo muito honesto. Isto não tem como ficar de pé. Não tem. Não há como ficar de pé. Pessoal, like na live e compartilha essa live com seus amigos. Tá? É isso. O Brasil... Você entende? Vamos ver, eu quero a tua opinião, Riso. Você não sente que assim... O seu ICM, o que eu quero dizer, o imposto de renda, a taxa da blusinha, os aumentos dos impostos, por exemplo, o fato de todo mundo agora que compra um botijão de gás vai ter que pagar um pouco a mais para poder sustentar o programa Vale Gás. Você tem que pagar mais a sua energia elétrica, todo mundo aqui, para sustentar o programa do governo federal de dar energia de graça pros outros. Sim. Vocês estão entendendo assim que não dá! Que não dá, isso é loucura! Que isso é um modelo de tirar de uma galinha dos ovos de ouro, que é uma massa trabalhadora, que nem é tão produtiva assim. Tá? Esse trabalhador brasileiro, quando comparado aos trabalhadores dos lugares mais produtivos do mundo, dado as características da economia brasileira, eu tô nem falando da capacidade de vontade de trabalho de um cara brasileiro, mas esse brasileiro produtivo, vamos colocar aí, esse cara, uma hora ele vai pedir arrego. E ele vai fazer o seguinte cálculo, já, eu vou falar. Um gaúcho tá do lado da Argentina. Se o Milei se reelege e a Argentina segura a onda dela, a gauchada vai virar Argentina. Outros vão pra Austrália, outros vão pros Estados Unidos, outros vão pro Peru, outros vão pro Chile. Mas ninguém vai querer ficar aqui. Porque não vai valer... E aqui já é... Eu vou colocar aqui, tá? O Brasil já é, em grande medida, um país semi-socialista. Eu vou falar um exemplo. A economia do Maranhão é socialista. Você não, como os impostos são muito, muito altos, isso é uma tese até do Marx, de subir impostos e tal, tá? Você só consegue ter negócios no Maranhão que tem algum tipo de vínculo e participação com o Estado. Eles dependem do Estado para existir. Ou é uma renúncia fiscal que foi dada, ou você trabalha com exportação, aí tem a Lei Candir que ajuda ali, mas você precisou de um financiamento estatal, e para você conseguir o financiamento estatal você teve que pedir um favor. Ou seja, já é o Maranhão é um Estado socialista, pra vocês entenderem. O Maranhão é socialista. Tinha muito outdoor, não sei se você reparou, de aqui tem incentivo fiscal. Sim. Você reparou? Uhum. É verdade. Em todos os lugares, inclusive nas fábricas que a gente passou. Sim. Não, todas tiveram. Incentivo fiscal e botou uma grana. Então, pra você ter algum negócio, alguma atividade produtiva, o Estado já é teu sócio. E é isso. O Maranhão é... Vocês, quero ir pra Cuba ver como vocês... Vai pro Maranhão. Vai pro Maranhão. Não existe capitalismo no Maranhão. Não existe capitalismo, não existe a ética de trabalho. Não existe. As pessoas estão sendo
Assim, está sendo retirada das pessoas a construção de uma ética de trabalho, de uma lógica de trabalho. Então, eu tô falando aqui para vocês que é muito sério isso aí. Porque o Brasil é mais Maranhão do que São Paulo. O Brasil é mais Maranhão do que São Paulo. A administração pública brasileira é muito mais maranhense do que paulista. Vai dar merda! E aí eu vou falar, o único grupo político que endereça essa questão somos nós. Que toca nessa ferida somos nós. Soube agora que, nem sei se é verdade, né? O Zema lá tá lá tentando o serviço do Flávio, ou não. Eu não sei o que tá essa discussão dos dois aí e tal. E aí, falaram que o Centrão falou que o Zema nem pensar, porque os comentários do Zema sobre o Nordeste inviabilizam qualquer coisa. Eu fui ver os comentários do Zema sobre o Nordeste, não tem nada demais. Ele não falou nada demais. Então, o Flávio, ele vai pra uma campanha, igual com o negócio das mulheres, né? Não, passa a lei anti-misoginia ali, né? Faz um acordo com o Lula sobre Bessias, parece que ele teve reuniões pra tratar disso. Não pode falar do problema do Nordeste. Então pra que você vai eleger o Flávio? Por que eles querem eleger o Flávio? O Zema não falou nada demais. Eu falo 10 mil vezes mais grave do que o Zema. O que eu falo assim é muito mais pesado, porque precisa ser dito. Se ninguém vai falar, então a gente vai ficar fingindo. Vai ficar fingindo? Hoje, é mais provável que o resto do Brasil se maranhanize do que o Maranhão se paulistanizar. Vamos botar aí. Entenderam? E esse é o drama. Aí você vai falar, me dá um exemplo em termos políticos, né? Vamos pegar a representação no Tribunal de Contas da União, em diversos órgãos nomeados, de figuras oriundas dos estados pouco produtivos e o papel que esses caras exercem ali. Primeiro, eles são hiperrepresentados. Segundo, o papel que eles exercem é basicamente corrupção. Outro dia eu tava gravando um vídeo sobre um show de alguma MC... Não, show da Juliana do Bonde, em Roraima, numa cidade cujo prefeito era próximo do pai daquele Jonathan, ou Jocildo. Era isso? Do pai do Jocildo, né? Jocildo que tá no Tribunal de Contas da União. Jocildo que foi casado com uma mulher, é casado com uma mulher que foi funcionária fantasma na Câmara dos Deputados. Jocildo que tava trabalhando pro caso do Master. Basicamente, assim, a gente, por conta desse sistema representativo, esses caras vão colocando o que há de pior em termos de material humano nas posições mais poderosas da República. E aí, a República é tocada por esses. Cara, esses caras não têm condições de discutir e deliberar temas importantes pra nação. Ó, o Gilvano. Tem gente que trabalha no Maranhão, não cai na falácia. O próprio Renan tá falando da classe política de gente que depende do governo. Até porque tem gente do MBL. Vamos lá. Lógico que tem gente que trabalha no Maranhão. Agora tem muita gente que não trabalha. E quem manda lá no Maranhão faz parte do Maranhão improdutivo. O Maranhão improdutivo vence o Maranhão produtivo. Esse é o problema. Ó aí o Jocildo. Esse cara... É o Jonathan Jesus. Não, o Jonathan Jesus, desculpa. Jonathan Jesus. Esse Jonathan de Jesus, meus amigos, de Roraima, esse cara aí, ele é do Tribunal de Contas. Ele não deve ter nada do ofício dele. Ele casou com uma malandra, que era funcionária fantasma lá na Câmara. O pai dele é um político lixo lá de Roraima. E por alguma razão, explicada pelo modelo federativo brasileiro, esse cara tem uma nomeação no Tribunal de Contas da União. O Jocildo era presidente da Amapá Previdência, indicado pelo Alcolumbre, que botou milhões de reais no Master. É o Jocildo. Esse aqui é o Jonathan, né? Isso. E o Jocildo? Põe a foto do Jocildo também. Deixa eu pegar aqui o Jocildo. Jocildo Silva Lemos. Acho que ele foi preso esses dias. A gente... Pronto, já vou pegar esses dois juntos aqui, já pra... Aqui, ó. Nossa, tá 4K, deixa eu pegar melhor aqui. Esse é o Jocildo, presidente da Amapá Previdência, foi preso agora faz 2 meses que foi preso. Grande Jocildo. Indicação de Alcolumbre, e ele destinou, sei lá quantos milhões dos aposentados do Amapá no Banco Master, comprou o CDB do Banco Master.
É. Eu tô falando isso, galera, assim, com muito pesar. Muito pesar. Eu tô falando com isso muito pesar. Que eu estou falando pra vocês que estão nos assistindo como uma pessoa profundamente sincera. É bem mais difícil do que todo mundo imagina. Passa meu vídeo Santo Antônio dos Lopes. Santo Antônio dos Lopes, veja, eu falei muito, até eu preciso conversar com o time do Livro Amarelo. Santo Antônio dos Lopes contraria teses que nós temos, que a gente vai precisar retrabalhar. Não é que contraria, ela confirma a tese, mas ela demanda respostas mais agudas, tá? Santo Antônio dos Lopes tem arrecadação, galera. Santo Antônio dos Lopes é um município lá no meio do Maranhão que tem um complexo termoelétrico, um complexo de usinas termoelétricas que usam gás extraído ali no Maranhão e produz energia, portanto tem faturamento, tem algum emprego de qualidade. A cidade, entretanto, é uma merda. A cidade é mal administrada, a cidade é horrorosa, cara. Então aí você pergunta, pô, mas mesmo com a arrecadação não funciona? Pois é, porque mesmo a arrecadação não é imune ao político do Maranhão. Então, o que tem que ter é claramente assim, a formação de uma classe média e de uma classe política nova que substitui a classe local. O problema, como você forma essas pessoas? E segundo, como essas pessoas não compram a cultura política hegemônica local. A cultura política do Centrão, ela tem uma força, uma persistência muito maior que a da esquerda. E aí eu vou falar uma coisa que o Riso vai concordar. A gente viu esquerdista no Maranhão? Não. Teve nada. A gente viu Centrão no Maranhão. Sim. A gente viu direito no Maranhão? Também não. Pra falar a verdade, viu um bolsominion aqui e ali. Mas assim, a gente viu Centrão. Sim. O Maranhão é um lugar controlado pelo Centrão. Eles votam no Lula, mas o Maranhão é administrado pelo Centrão, tá? Ah, até a esquerda... Tem um negócio, você vai pra São Luís, vai ter umas esquerdadas, você tem um tempero à esquerda, mas essencialmente, assim, 90% da administração pública é Centrão. É Centrão. Esqueça esse negócio de direita e esquerda. Até porque as pessoas nem trabalham com esse raciocínio. O Braide estão falando que a vice dele é bolsonarista e ele tem apoio do Lula. É isso, não tem sentido a política ali nenhum. A prefeita de Santo Antônio dos Lopes é do PL, mas o PL é Lula no Maranhão. PL é Lula, tá? Vamos lá, assistam um vídeo pra vocês entenderem o drama. Meus amigos, isso aqui é uma das ruas centrais na importante cidade de Santo Antônio dos Lopes, a cidade mais rica do Maranhão. Como é que é? Cidade mais rica do Maranhão? Pois é, a renda per capita aqui... Eu errei aí, a PIB per capita, tá? Mas... dane-se, dá pra entender. 360 mil reais por ano. Ou seja, dividido em 12 meses, daria uma média salarial pra todo mundo aqui na casa dos 30 mil reais. Entretanto, aparentemente tem algo de errado, dado que a cidade é muito pobre e esse dinheiro não é redistribuído. Ou seja, tem algo de errado na administração pública e na economia daqui. A real é que a única pessoa a receber mais de 30 mil reais por mês é essa aqui, ó. É a Cibele, a prefeita do PL da cidade, que recebe um salário maior até do que o prefeito de São Luís do Maranhão. O IDH daqui é de 0,56, 0,57, ou seja, muito baixo. Nível África subsaariana. Ou seja, a vida aqui é muito ruim, muito difícil. Pausa, uma pausa. Arrecadação... O Isaac Bruno falou, Maranhão culturalmente é superior a São Paulo. Veja, às vezes eu ouço essas coisas. Não, mas o Maranhão é válido porque a gente tem uma cultura... Eu não vi essa cultura, cara. Eu vi pobreza. Você ficar justificando pobreza brutal, corrupção brutal, falando, não, porque a gente tem uma cultura aqui, você tá tirando onda com a minha cara. A gente tem que parar com essa bosta de ficar justificando assim, eu tenho um Bumba Meu Boi aqui, que faz... Não justifica pobreza extrema. Para de justificar esses argumentos. E também não produz a unha do pé de cultura que o estado mais importante do Brasil produz. São Paulo é a paulistânia. São Paulo construiu metade desse país. Não para com essas comparações ridículas, porque vai me obrigar a ter que falar coisas que você não quer ouvir. E que a gente tem que ser bonzinho para não machucar os sentimentos. Vai! Pelo amor de Deus. Nem cultura antiga, nem cultura contemporânea. Sabe? Pô, não dá, você tá fazendo uma comparação estúpida. Para de ser babaca. Sério, isso é babaca. Você tá justificando um regime semi-escravocrata que existe no Maranhão. Não, mas vai ter um Bumba Meu Boi. Para com essa merda. Dá o play. Entretanto, a arrecadação aqui é muito alta. A sacada é que Santo Antônio dos Lopes tem a maior usina de gás onshore do Brasil. E às vezes a gente percebe que certas riquezas viram maldição e não benefício. E a minha suspeita é que o dinheiro de uma cidade que obtém renda que não vem do governo consegue, aqui no Maranhão, se tornar um grande problema. E eu vou mostrar o porquê. Que tava aparecendo um pulo. Pausa! Outro.
Você está errado. O problema do Maranhão é a falta de investimento. Eu vou arrancar a camisa, eu vou explodir aqui. Pega lá o negócio do Pacto Federativo urgente. Vai. Não dá, cara. Eu vou dar um tiro na minha própria cabeça. Eu não aguento, cara. Eu não aguento. As pessoas... É aquele do Poder 360, não é? Hã? Esse aqui, né? Esse aí. Vamos lá. Quem tá em segundo? Ah, não. Quem tá em primeiro? Eu achava que o Pará tava em primeiro. Deixa eu pegar essa bosta. Vai. Bate na mesa, vai estar só no microfone aí. Não dá, é difícil. Explica, você tem que explicar isso. Deixa eu explicar, o Maranhão arrecada muito pouco, a atividade econômica no Maranhão é mínima. O Maranhão vive de repasses do governo federal. Repasses na área de educação, repasses na área de saúde, repasses pro fundo do estado, fundo do município. Repasse através de programas sociais. O dinheiro é todo colocado nessas políticas locais ali. Eles mandam muito pouco em arrecadação pro governo federal. Eles não conseguem sustentar o próprio orçamento e aí eles vão lá e cobram o maior ICMS do Brasil, sabotando qualquer possibilidade de existência de uma economia minimamente viável. A ponte que ligava o Maranhão com o Tocantins foi construída, meu amigo, nos anos 50. Ela começou a ser construída em 59. Antes dos militares chegarem. Deixaram ela cair. E aí foram cobrar do governo federal, o governo federal foi lá e fez. Há uma cidade, Buriticupu, que está sendo tomada por um negócio chamado Vossoroca. O governo federal botou dinheiro para enfrentar as Vossorocas. Foram milhões e milhões. Eles não fizeram obra nenhuma. Não fala isso, brother. Não fala isso. Não fala isso porque dá raiva, dá ódio. Dá ódio. Não fala isso, meu irmão.